Você já sentiu como se sua própria mente estivesse conspirando contra você? Como se suas lembranças mais claras fossem apenas ilusões e a realidade que você conhecia se transformasse em areia escorrendo entre seus dedos. Eu vivi assim por 15 anos. 15 anos acreditando que estava perdendo minha sanidade, enquanto na verdade estava perdendo apenas minha vida. Meu nome é Benedita Soares. Tenho 71 anos agora, com cabelos grisalhos que não pinto há anos e mãos calejadas pelo trabalho com a terra. Estas mesmas mãos que hoje cultivam ervas no meu pequeno sítio em Petrópolis já tremeram tanto que mal conseguiam segurar uma xícara de chá. Um chá que eu não sabia estar envenenando minha mente, dia após dia. Ainda me lembro com clareza absoluta daquela tarde chuvosa de abril. O barulho das gotas batendo contra a janela da sala, enquanto eu, sozinha em casa pela primeira vez em semanas, encontrei aquele pequeno diário de capa preta no fundo da última gaveta do escritório. Senti o couro gasto sob meus dedos, e algo me disse para abri-lo. Talvez tenha sido intuição, ou talvez o último suspiro da mulher independente que eu costumava ser, lutando para não se afogar no mar de dúvidas em que eu vivia. Semana 27. Benedita questionou a transferência bancária hoje. Aumentar dosagem do clonazepam no café da manhã. Lembrá-la de que ela mesma autorizou, mas provavelmente esqueceu. A caligrafia era inconfundível, meticulosa, inclinada levemente para a direita. A caligrafia de Arnaldo, meu marido. O homem que a comunidade inteira admirava. O diácono exemplar. O administrador responsável. O marido dedicado de uma pobre senhora que começava a perder a memória. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me no chão frio, as costas apoiadas contra a parede, enquanto virava página após página, descortinando o plano meticuloso de destruição da minha identidade. Não era apenas sobre dinheiro, embora a herança deixada pelos meus pais fosse substancial. Era sobre poder, controle, dominação absoluta. Semana 35. Clara ligou preocupada com a mãe. Reforcei os episódios de confusão, sugeri uma procuração preventiva para Tiago. Ela concordou. Henrique continua resistente, mas está sendo isolado pelos irmãos. Meus próprios filhos. Meus 3 filhos que eu criara sozinha depois da morte prematura do pai deles. Agora estavam convencidos de que sua mãe estava perdendo a capacidade mental. Enxugando as lágrimas que escorriam pelo meu rosto, continuei lendo, descobrindo ali o manual detalhado da minha destruição. Semana 41. Esconder as cartas do banco. Trocar o número do celular dela sem avisar. Agir confuso quando ela mencionar chamadas não atendidas. Aquele diário revelava uma verdade impossível de ignorar. Eu não estava louca, não estava senil. Não estava sofrendo de demência precoce nem de qualquer outro distúrbio cognitivo. Estava sendo sistematicamente envenenada, isolada e manipulada pelo homem que havia jurado me amar e proteger. Quando ouvi o barulho do carro de Arnaldo na garagem, fechei o diário rapidamente e o recoloquei no fundo da gaveta, cobrindo-o com papéis. Minhas mãos tremiam, mas dessa vez não era pelos remédios. Era pelo terror da descoberta e pela adrenalina da revelação. Benedita, onde você está, querida? Sua voz ecoou pelo corredor, aquele tom de falsa preocupação que eu agora reconhecia pela primeira vez. Estou no escritório, só organizando algumas coisas, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Naquele momento, enquanto enxugava as lágrimas e forçava um sorriso, tomei uma decisão. Uma decisão que levaria 8 anos para se concretizar completamente. Não seria mais uma vítima, não seria apagada da própria vida. Encontraria uma maneira de recuperar tudo, minha dignidade, meus bens, meus filhos. Aquela noite, pela primeira vez em anos, não tomei os remédios que Arnaldo tão cuidadosamente me entregava. E assim começou minha longa e silenciosa revolução. Nasci em 1954, em uma casa simples no interior de Minas Gerais. Filha de professores, cresci entre livros e conversas sobre história, matemática e literatura,
ao redor da mesa do jantar. Meu pai, Geraldo, acreditava que mulheres deviam estudar tanto quanto homens, ideia revolucionária para a época. E foi ele quem insistiu para que eu cursasse letras na capital. Foi na universidade que conheci Ricardo, meu primeiro marido. Casamos em 1976, jovens e cheios de planos. Ele era engenheiro, e logo surgiu a oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro. Mudamos para lá, tivemos nossos 3 filhos, Tiago em 1978, Clara em 1980 e Henrique em 1982. E construímos uma vida confortável. Ricardo trabalhava em grandes projetos de construção civil, enquanto eu lecionava português em um colégio tradicional da Zona Sul. Economizávamos sempre que possível. Quando meus pais faleceram, em 1990 e 1992, herdei a casa no centro histórico de Petrópolis e um terreno na região serrana. Ricardo sempre dizia que esses imóveis seriam nossa segurança para a aposentadoria. Não chegamos a desfrutar dessa segurança juntos. Em 1997, Ricardo sofreu um aneurisma cerebral fulminante enquanto dirigia para o trabalho. Num piscar de olhos, tornei-me viúva aos 43 anos, com 3 filhos no início da vida adulta. Os anos seguintes foram de reconstrução. Vendi nosso apartamento no Rio e mudei-me para a casa de Petrópolis, buscando conforto nas memórias da minha infância. Os filhos já estavam encaminhados. Tiago trabalhava em um banco, Clara cursava psicologia e Henrique, o caçula, ainda estava na faculdade de administração. Comecei a dar aulas particulares de português e redação, e aos poucos construí uma pequena clientela de estudantes pré-vestibular. As tardes eram preenchidas com livros, café e o som de lápis riscando papel. Nos finais de semana, frequentava a missa na igreja de São Pedro de Alcântara e participava do grupo de oração. Foi lá que encontrei acolhimento e amizades. Benedita, você deveria participar da campanha do agasalho este ano, sugeriu Dona Carmen após a missa de um domingo em 2002. Precisamos de alguém organizado como você para catalogar as doações. Aceitei o convite, ansiosa por me sentir útil além das aulas particulares. Na primeira reunião do comitê, sentada entre caixas de roupas usadas e cobertores dobrados, notei um homem de meia idade organizando planilhas. Mãos grandes, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de leitura na ponta do nariz. Este é Arnaldo Mendes, apresentou o padre Paulo. Nosso diácono e tesoureiro há mais de 10 anos, um verdadeiro presente para a paróquia. Arnaldo levantou os olhos da planilha e sorriu. O prazer é todo meu, Dona Benedita. Já ouvi falar sobre a senhora. A professora de português que prepara os jovens para o vestibular, não é mesmo? Sua voz era grave e pausada, como quem pondera cada palavra antes de dizê-la. Havia algo respeitoso na maneira como se dirigiu a mim, não com a piedade que muitos reservavam à pobre viúva, mas com genuíno interesse. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos na campanha. Arnaldo tinha 52 anos. Era viúvo há mais tempo que eu. Nunca tivera filhos. Deus tinha outros planos para mim, ele explicava com serenidade. Administrava os bens de algumas famílias tradicionais de Petrópolis e dedicava boa parte do tempo livre à igreja. Nosso namoro começou discretamente, após meses de conversas sobre livros, política, fé e vida. Arnaldo parecia genuinamente interessado em mim, não apenas na viúva com propriedades, mas na mulher que eu era, com minhas opiniões e sonhos. A senhora tem um coração generoso e uma mente afiada, Dona Benedita, ele me disse certa tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim do Museu Imperial. É raro encontrar ambos na mesma pessoa. Quando anunciei aos meus filhos, 6 meses depois, que Arnaldo e eu planejávamos nos casar, as reações foram previsíveis. Tiago, sempre prático, fez perguntas sobre questões financeiras e legais. Clara mostrou-se entusiasmada com a ideia de me ver novamente acompanhada. Apenas Henrique, meu caçula, franziu o senho. Mãe, não acha estranho ele se interessar por uma mulher 20 anos mais velha? Vocês mal se conhecem, questionou enquanto eu preparava o almoço de domingo. Arnaldo tem apenas 1 ano a mais que seu pai teria hoje, Henrique, respondi,
um pouco irritada com a insinuação. E nos conhecemos há quase um ano. Não sou nenhuma adolescente impulsiva. O casamento aconteceu na Capela de Santa Cruz, em dezembro de 2002. Uma cerimônia simples, com familiares e amigos próximos. Tiago me conduziu pelo corredor. Clara organizou a pequena recepção no salão paroquial. Henrique compareceu, mas manteve-se distante durante toda a celebração. Arnaldo mudou-se para minha casa em Petrópolis. Os primeiros meses foram de adaptação tranquila. Ele parecia respeitar minha independência, apoiava meu trabalho com os estudantes e frequentemente trazia flores ou pequenos presentes quando voltava de suas reuniões de trabalho. Eu me sentia viva novamente, protegida, vista. Aos 48 anos, havia encontrado uma segunda chance no amor. Como poderia imaginar que essa segunda chance seria, na verdade, o início do meu pesadelo? A transformação foi tão gradual que, olhando para trás, percebo como fui incapaz de identificar os sinais. Como a rã na panela, que não percebe a água esquentando até ser tarde demais, fui lentamente cozida em minha própria ingenuidade. No primeiro ano de casamento, Arnaldo sugeriu que eu reduzisse o número de alunos particulares. Você trabalhou a vida toda, querida. Não precisa se cansar tanto agora que estamos juntos. Posso cuidar das nossas finanças. Achei o gesto amoroso e reduzi minhas turmas pela metade. Com o tempo livre, passei a me dedicar ao jardim nos fundos da casa, cultivando ervas aromáticas e flores. Era um pequeno pedaço de paraíso, onde eu me sentia conectada à natureza e às memórias da minha infância na casa dos meus pais. Em 2004, começaram os pequenos incidentes. Um dia, não encontrei as chaves da casa onde tinha certeza de tê-las deixado. Benedita, você as colocou na gaveta da cozinha, lembra? Arnaldo dizia com aquela expressão de paciência excessiva. Você me disse ontem que começaria a guardá-las lá. Eu não me lembrava de ter dito tal coisa, mas aceitei a explicação. Talvez estivesse cansada quando mencionei isso. Talvez realmente estivesse esquecendo pequenas coisas. Afinal, já estava na casa dos 50. Os incidentes multiplicaram-se. Documentos importantes que sumiam e reapareciam em lugares improváveis. Compromissos que eu tinha certeza de ter marcado para uma data, mas que no meu caderno constavam em outra. Conversas que Arnaldo jurava que tivemos, mas das quais eu não tinha nenhuma lembrança. Querida, você não se lembra? Conversamos sobre isso na semana passada, durante o jantar com os Monteiro. Ele insistia, com aquela expressão preocupada que se tornaria tão familiar. Está acontecendo com frequência ultimamente. Em 2005, parei completamente de dar aulas. Os episódios de confusão, como Arnaldo os chamava, estavam cada vez mais frequentes. Ele sugeriu que eu consultasse um médico, Dr. Souto, um neurologista famoso por fazer experimentos. Dr. Souto receitou os primeiros medicamentos em 2005. É apenas para ajudar com a ansiedade, Dona Benedita. Mulheres na menopausa frequentemente experimentam alterações de humor e pequenos lapsos de memória. Mas o consultório era impecável. Diplomas emoldurados cobriam uma parede inteira. Arnaldo sempre me acompanhava, sentado ao meu lado, respondendo muitas perguntas por mim. Os anos se passaram e minha medicação só aumentava. Antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Cada pílula parecia me afundar mais em uma névoa espessa. Minhas mãos tremiam constantemente. Minha voz, antes firme nas salas de aula, agora saía hesitante, quase um sussurro. Em 2010, quando smartphones começaram a se popularizar, meus filhos me deram um de presente. Para facilitar nossa comunicação, mãe, explicou Clara. Arnaldo assumiu a responsabilidade de me ensinar a usá-lo. Estranhamente, o aparelho frequentemente desaparecia, ou ficava sem bateria, ou simplesmente dava problema quando eu estava sozinha. Melhor você usar o telefone fixo mesmo, querida, Arnaldo sugeria. Essas tecnologias novas só vão te confundir mais. Meus filhos visitavam com menos frequência.
Quando vinham, Arnaldo conduzia as conversas, frequentemente respondendo por mim ou me corrigindo com gentileza. Não foi assim, Benedita. Foi no ano passado, não há 2 anos. Ou então, querida, você está confundindo as pessoas de novo. Quem visitou foi sua prima Jurema, não sua irmã Cecília. Em 2014, por insistência de Arnaldo e com a concordância preocupada dos meus filhos, assinei uma procuração dando a Tiago poderes para administrar a casa do centro histórico. É apenas uma precaução, mãe, meu primogênito explicou, evitando meu olhar, para facilitar caso você precise de cuidados mais intensos. No ano seguinte, o terreno na serra foi transferido para um fundo familiar, que Arnaldo criou com a ajuda de um advogado seu conhecido. Naquela época, eu já estava tão sedada e confusa que mal entendi os documentos que assinei. Abril de 2017 chegou chuvoso e frio em Petrópolis. Arnaldo havia aumentado minha dose de calmantes após um episódio em que quebrei acidentalmente um jogo de porcelana que pertencera à minha mãe. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar uma xícara. Naquela tarde de sexta-feira, 21 de abril, Arnaldo saiu para uma reunião do conselho paroquial. Volto em algumas horas, querida. Já tomou seus remédios da tarde? Assenti silenciosamente, observando pela janela enquanto seu carro desaparecia na neblina. Uma inquietação estranha me dominou assim que fiquei sozinha. Era como se uma parte adormecida do meu cérebro estivesse lutando para despertar. Caminhei lentamente pelo corredor, passando os dedos pelas paredes para me manter equilibrada. O escritório de Arnaldo permanecia sempre trancado, mas naquele dia, em sua pressa para sair na chuva, ele havia esquecido a chave na porta. Hesitei por um momento. Em nossos 15 anos de casamento, nunca havia entrado ali sem sua permissão expressa. Benedita não deve mexer no escritório, ele sempre dizia aos filhos. Ela pode desorganizar documentos importantes sem perceber. Girei a chave e entrei. O aroma de couro e papel velho preencheu meus sentidos. As paredes estavam cobertas por estantes com livros de direito e contabilidade. A escrivaninha de mogno, impecavelmente organizada, continha apenas uma pequena pilha de correspondências, um porta-canetas e um notebook fechado. Comecei a abrir as gavetas, sem saber exatamente o que procurava. A primeira continha apenas material de escritório. A segunda, pastas com extratos bancários. Percebi que eram contas em meu nome que eu desconhecia completamente. A terceira estava trancada. No porta-canetas, encontrei uma pequena chave dourada. Encaixou-se perfeitamente na fechadura da gaveta. Dentro, havia várias pastas com documentos de transferência dos meus bens e, no fundo, escondido sob os papéis, um pequeno diário de capa preta. O diário estava meticulosamente organizado por semanas e datava dos últimos 10 anos. Com mãos trêmulas, comecei a folhear as páginas. A caligrafia impecável de Arnaldo saltava aos meus olhos. Semana 12. Comecei a esconder objetos pequenos e sugerir que ela os perdeu. A confusão em seu rosto é evidente. Quando questiona, mostro preocupação excessiva. Semana 26. Alterei a dose dos ansiolíticos. O Dr. Souto coopera bem, sem fazer muitas perguntas. Ela está mais letárgica. Já convenci Tiago e Clara que ela precisa de supervisão constante. Semana 38. Benedita tentou ligar para a irmã hoje. Interceptei a ligação e informei Cecília que ela estava tendo um dia ruim, confusa. Preciso limitar essas comunicações. Página após página, Arnaldo documentava cada aspecto do seu plano para me destituir de minha autonomia, minha sanidade e meus bens. O diário detalhava como ele alterava minhas medicações, como criava situações para me fazer parecer confusa, como convencia sistematicamente meus filhos e amigos de minha suposta instabilidade mental. Semana 152. Clara sugeriu uma casa de repouso. Ainda não é o momento. Preciso finalizar as transferências do terreno da serra antes. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu continuava lendo. O café que havia preparado antes esfriava na cozinha
esquecido. A chuva batia nas janelas com força, como se o próprio céu compartilhasse da minha angústia. Na última entrada, datada de apenas 3 dias antes, li: retornarei ao cartório na próxima semana para finalizar a transferência da casa. Benedita não apresentará objeções no estado em que se encontra. Caso demonstre lucidez momentânea, Dr. Souto já preparou a declaração de incapacidade. O som do carro de Arnaldo na garagem me despertou do transe. Rapidamente, coloquei o diário de volta no fundo da gaveta, tranquei-a e devolvi a chave ao porta-canetas. Com o coração disparado, saí do escritório, tranquei a porta e caminhei rapidamente para a sala. Quando Arnaldo entrou, sacudindo o guarda-chuva molhado, encontrou-me sentada no sofá, aparentemente calma, com um livro aberto no colo. "Como foi sua tarde, querida?" perguntou ele, com aquele sorriso que antes me parecia gentil e agora reconheci como calculista. "Tranquila", respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. "Apenas lendo um pouco." Naquela noite, quando Arnaldo me trouxe os comprimidos habituais com um copo d'água, levei-os à boca como sempre fazia. Mas, pela primeira vez em anos, não os engoli. Escondi-os sob a língua e mais tarde os descartei no vaso sanitário. Aquela pequena ação, aquele primeiro ato de resistência, marcou o início da minha libertação. Deitada ao lado de Arnaldo naquela noite, permaneci imóvel, fingindo o sono pesado induzido por medicamentos que não havia tomado. Minha mente, porém, estava mais alerta do que estivera em anos. Cada linha daquele diário maldito reverberava em minha consciência, despertando um turbilhão de emoções que eu mal conseguia conter. A primeira foi uma incredulidade profunda. Como alguém poderia planejar tão meticulosamente a destruição de outra pessoa? Como o homem que me beijava na testa todas as noites podia ser o mesmo que anotava friamente seus progressos em me tornar uma prisioneira na minha própria mente? Logo, a incredulidade deu lugar ao horror. Anos da minha vida, quase 15 anos preciosos, haviam sido roubados de mim. Não por uma doença, não por um infortúnio do destino, mas por escolha deliberada de alguém que jurou me amar e proteger. As memórias embaçadas dos últimos anos começaram a se reorganizar sob uma nova luz. Não eram produtos da minha mente deteriorada, mas criações cuidadosamente arquitetadas por Arnaldo. Aquela cena do jantar onde derrubei a travessa de arroz, me lembrei claramente como minhas mãos tremiam excessivamente após tomar o chá especial que Arnaldo havia preparado. O episódio com as cartas do banco que não conseguia encontrar, ele as havia escondido deliberadamente. As ligações não atendidas para minha irmã, ele interceptava cada tentativa de comunicação. Deitada naquela cama, sentindo o peso do corpo de Arnaldo afundar o colchão ao meu lado, experimentei uma raiva tão intensa que precisei morder o travesseiro para não gritar. Raiva dele por sua traição calculada, raiva dos médicos que facilitaram o abuso, raiva dos meus filhos que não questionaram o suficiente, mas, sobretudo, raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão confiante, tão facilmente manipulada. A raiva logo se misturou ao medo, um medo paralisante. Se Arnaldo descobrisse que eu sabia, o que faria? Aumentaria as doses até me deixar completamente incapacitada? Me internaria em alguma clínica onde perderia qualquer chance de contato com o mundo exterior? O diário mencionava uma declaração de incapacidade já preparada pelo Dr. Souto. Uma simples assinatura poderia selar meu destino para sempre. Na escuridão do quarto, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto elaborava os contornos do meu pesadelo. Tinha 63 anos e estava praticamente prisioneira. Meus filhos haviam sido convencidos da minha insanidade. Minhas propriedades estavam quase completamente sob controle de outros. Minha credibilidade havia sido sistematicamente destruída. Quem acreditaria na pobre Benedita confusa, contra o respeitado diácono Arnaldo Mendes? Por volta das 3 da manhã, quando a chuva finalmente cessou, uma clareza inesperada tomou conta de mim. Pela primeira vez em anos, podia sentir minha mente funcionando sem a névoa dos medicamentos.
Era como emergir de um oceano profundo e finalmente respirar ar puro. Com essa clareza veio uma compreensão devastadora. Eu não poderia confrontar Arnaldo diretamente. Não poderia simplesmente acordá-lo, jogar o diário em seu rosto e exigir explicações. O jogo de poder era completamente desequilibrado. Ele tinha tudo: credibilidade, controle financeiro, apoio médico, até mesmo a confiança dos meus filhos. Eu não tinha nada além do conhecimento recém-descoberto. E então, no meio daquela noite interminável, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Precisaria fingir. Fingir que ainda estava sob o efeito dos medicamentos. Fingir que ainda acreditava nas mentiras. Fingir submissão enquanto secretamente planejava minha fuga. Ao lado, Arnaldo se moveu no sono, murmurando algo ininteligível. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Estava deitada ao lado do arquiteto da minha destruição, do homem que transformou meu lar em prisão e minha mente em inimiga. Na manhã seguinte, quando Arnaldo me ofereceu os comprimidos com o sorriso habitual, os coloquei na boca e bebi a água. Assim que ele saiu do quarto, escondi os comprimidos em uma pequena abertura que descobri no forro do meu chinelo. Desci para o café da manhã, fingindo a letargia habitual. "Como se sente hoje, querida?" perguntou ele, observando-me por cima de sua xícara de café. "Um pouco confusa", respondi, deixando minha mão tremer ligeiramente ao pegar a torrada. "Que dia é hoje mesmo?" A satisfação em seu rosto era evidente. "É sábado, Benedita, 22 de abril. Não se preocupe, estou aqui para cuidar de você." Naquele momento, enquanto mastigava lentamente a torrada sem sentir seu gosto, uma nova emoção emergiu do caos interior. Determinação. Determinação feroz, primitiva, absoluta. Eu sobreviveria a isso, recuperaria minha vida, minha dignidade, meus filhos. Não importava quanto tempo levasse. Comecei a planejar cada passo com o cuidado de quem caminha em um campo minado. Precisava de um telefone que Arnaldo não controlasse. Precisava de dinheiro que ele não pudesse rastrear. Precisava, sobretudo, de um refúgio onde ele não me encontrasse. Os dias seguintes foram uma tortura emocional. Cada sorriso de Arnaldo, cada toque aparentemente carinhoso, cada pergunta sobre como eu estava me sentindo, tudo agora revelava sua verdadeira natureza predatória. Precisei de toda a minha força para não demonstrar o nojo e o pavor que sentia. Nas raras ocasiões em que ficava sozinha, comecei a anotar pequenos detalhes do diário em pedaços de papel que escondia dentro de um velho livro de receitas. Arnaldo nunca olhava ali. Cozinhar havia se tornado muito perigoso para mim há anos. Uma semana após a descoberta do diário, durante uma noite insone, lembrei-me de minha prima Jurema em Nova Friburgo. Ela havia tentado me visitar várias vezes ao longo dos anos, mas Arnaldo sempre encontrava desculpas para adiar os encontros. Jurema não tinha filhos, vivia sozinha desde a morte do marido e raramente usava telefone celular ou computador. Era perfeita, uma conexão que Arnaldo havia negligenciado controlar. A esperança, tímida e frágil, começou a brotar em meio ao desespero. Eu encontraria um caminho para sair daquele labirinto de mentiras, e Arnaldo descobriria que subestimou gravemente a mulher que pensou ter quebrado. Os dias que se seguiram à descoberta do diário foram uma coreografia delicada entre a verdade e o fingimento. Cada manhã, eu despertava com a consciência pesada do que sabia e a necessidade urgente de ocultar esse conhecimento. O simples ato de olhar para Arnaldo durante o café da manhã exigia uma força que eu não sabia possuir. "Podemos visitar o Tiago este fim de semana?" perguntei numa terça-feira, testando os limites da minha nova realidade. Arnaldo levantou os olhos do jornal. Agora eu podia ver claramente a avaliação calculista por trás daquele olhar que antes interpretava como preocupação. "Acho que não seria bom para você, querida. Você ficou bastante confusa na última visita, lembra? O médico recomendou ambientes tranquilos e rotina estável." Baixei os olhos como sempre fazia, mas internamente registrei a mentira.
Não havíamos visitado Tiago nos últimos 3 meses, e nenhum médico havia feito tal recomendação. Pelo menos não um que eu tivesse realmente consultado. Naquele mesmo dia, quando Arnaldo saiu para sua reunião semanal na paróquia, executei meu primeiro ato de resistência concreta. Liguei para Jurema usando o telefone fixo da cozinha. Jurema? É a Benedita. Dita, quanto tempo! Estive pensando em você semana passada quando... Jurema, interrompi, consciente de que tinha pouco tempo. Preciso te fazer uma pergunta. Você ainda tem aquele quarto de hóspedes? Houve uma pausa. Claro que sim, mas... Está tudo bem, prima? Não, não está. Não posso explicar agora, mas... Engoli em seco. Posso precisar ficar com você por um tempo, sem avisar ninguém, nem mesmo meus filhos. Outra pausa, mais longa. É o Arnaldo, não é? Sempre achei estranho como ele te isolou de todos nós. O alívio de ser compreendida, mesmo que parcialmente, quase me fez desmoronar. Sim, sussurrei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É pior do que você imagina. Venha quando precisar, a porta estará aberta. Aquela curta conversa foi a primeira brecha no muro que Arnaldo construíra ao meu redor. Uma saída, uma possibilidade, uma esperança. Na quinta-feira daquela mesma semana, Arnaldo anunciou que teríamos visitas para o jantar. Dr. Souto e a esposa virão esta noite, informou enquanto eu regava as plantas do jardim interno. Ele quer verificar como você está respondendo ao novo tratamento. Senti o estômago afundar. Dr. Souto, o cúmplice mencionado no diário, o médico que assinava receitas sem me examinar adequadamente. Que bom, respondi com falsa docilidade. Vou preparar aquele bolo de laranja que ele gosta. Arnaldo franziu o senho. Bolo? Você não tem feito bolos há anos, Benedita. E o Dr. Souto nunca esteve aqui para jantar antes. Percebi meu erro imediatamente. Em minha ânsia por parecer normal, havia esquecido de manter a fachada de confusão mental. Ah, murmurei, piscando rapidamente como se tentasse clarear os pensamentos. Me confundi então. Achei que já o conhecíamos socialmente. O olhar de Arnaldo era uma mistura de suspeita e cálculo. É melhor tomar seus remédios agora, em vez de esperar até depois do almoço. Aquela noite foi um teste crucial para minha recém-descoberta habilidade de dissimulação. Dr. Souto, um homem de 50 e poucos anos com um sorriso que não alcançava os olhos, examinou-me brevemente na sala de estar. Como tem se sentido, Dona Benedita? Ainda tendo aqueles episódios de confusão? Às vezes, respondi, permitindo que minha voz tremesse ligeiramente. Ontem mesmo, achei que era dia de feira, quando na verdade era quarta-feira. Arnaldo assentiu gravemente, trocando um olhar significativo com o médico. E os tremores nas mãos? Ainda persistem? Mostrei minhas mãos, deixando-as tremer visivelmente, algo que aprendi a controlar nos últimos dias sem medicação. Vêm e vão. Dr. Souto fez algumas anotações em um bloco. Vamos ajustar a medicação novamente. Acredito que um aumento na dose do clonazepam será benéfico. Virou-se para Arnaldo. Você tem sido extraordinário cuidando dela, Arnaldo. Muitos maridos teriam desistido diante de uma situação tão desafiadora. Observei a falsa modéstia no rosto de Arnaldo enquanto ele aceitava o elogio. A náusea me subiu à garganta. Durante o jantar, fiz questão de derrubar o garfo 2 vezes e confundir os nomes da esposa do médico, chamando-a ora de Marisa, ora de Marina. Cada pequeno lapso era meticulosamente registrado pelos olhares dos presentes, alimentando a narrativa da minha suposta deterioração mental. Quando finalmente foram embora, Arnaldo veio com os novos comprimidos, agora maiores e em maior quantidade. O doutor acha que isso vai te ajudar a ficar mais estável, explicou, observando enquanto eu os colocava na boca. Naquela noite, escondi 6 comprimidos no forro do chinelo, que já começava a ficar cheio. Precisaria encontrar outro esconderijo logo. Na manhã seguinte, descobri as consequências mais imediatas da visita médica. Arnaldo conversava ao telefone na varanda, achando-se fora do meu alcance auditivo. Sim, Tiago.
O doutor Souto confirmou que está progredindo para demência precoce. Não é culpa sua por não ter percebido antes. A casa de repouso que mencionei tem excelentes referências. Não seria permanente, apenas até estabilizarmos a medicação. Sim, entendo sua preocupação, mas pense no bem dela. Gelei. Casa de repouso. O plano estava avançando mais rápido do que eu imaginava. Enquanto lavava a louça do café, deixei um prato quebrar-se no chão propositalmente. Não para reforçar a imagem de fragilidade, mas para liberar parte do desespero que me consumia. Arnaldo correu para a cozinha com o telefone ainda na mão. Está tudo bem, querida? Não se preocupe com isso. Tiago, preciso desligar. Sua mãe está tendo um momento difícil. Quando ele se ajoelhou para recolher os cacos, vi em seus olhos não preocupação, mas uma satisfação mal disfarçada. Cada pequeno incidente reforçava sua narrativa cuidadosamente construída. Cada momento de aparente confusão era um tijolo a mais no muro da minha prisão. Naquela tarde, enquanto Arnaldo organizava papéis no escritório, tomei uma decisão. Não poderia esperar mais. A menção à casa de repouso significava que meu tempo estava se esgotando rapidamente. Em 3 dias, no máximo, eu precisaria executar meu plano de fuga, por mais precário que ainda fosse. A verdade havia sido como um terremoto em minha vida, abrindo fendas irreparáveis na estrutura que eu acreditava ser meu casamento. Agora, das ruínas daquela existência manipulada, eu precisava construir uma rota de escape antes que fosse tarde demais. A primeira dificuldade concreta era o dinheiro. Arnaldo controlava todas as nossas finanças, ou melhor, minhas finanças que ele havia usurpado. Não tinha acesso aos cartões bancários, nem conhecia as senhas atuais das contas que originalmente eram minhas. Quando precisava de algo, pedia a ele, que avaliava se o pedido era necessário. Na sexta-feira, 3 dias após a visita do Dr. Souto, aproveitei que Arnaldo estava no banho para revirar discretamente sua carteira, que ficava sempre sobre a cômoda. Encontrei 280 reais em dinheiro. Não seria muito, mas teria que bastar. Peguei 200 reais, deixando o restante para não despertar suspeitas imediatas. Escondi as notas dentro da capa de um antigo livro de orações que Arnaldo nunca tocava. O segundo desafio era a logística. Nova Friburgo ficava a aproximadamente 2 horas de Petrópolis. Eu não dirigia há anos. Arnaldo havia convencido a todos que eu não tinha mais condições de operar um veículo com segurança. Teria que usar transporte público, mas como chegar à rodoviária sem levantar suspeitas? A oportunidade surgiu no domingo, quando Arnaldo mencionou que precisaria passar a tarde na igreja, ajudando a organizar um retiro espiritual. Ficarei bem sozinha, assegurei, com um olhar baixo e voz submissa que havia aperfeiçoado nos últimos dias. Talvez apenas descanse um pouco. Quando ele saiu, saltei em ação com uma energia que não sentia há anos. Peguei uma bolsa pequena e discreta, onde coloquei apenas o essencial. Uma muda de roupa, escova de dentes, o dinheiro que havia separado e os poucos documentos pessoais que consegui encontrar, minha carteira de identidade antiga e um cartão do SUS. Arnaldo guardava meus documentos mais importantes como CPF e certidões, trancados no escritório. Mas havia outro problema: as chaves de casa. Arnaldo sempre as levava consigo, uma medida que ele justificava como prevenção para que eu não saísse e me perdesse. A única saída seria pela janela dos fundos, que dava para um pequeno quintal com acesso à rua lateral. Às 2 da tarde, já com a bolsa pronta e escondida sob a cama, recebi uma ligação no telefone fixo da sala. Benedita, aqui é o Tiago. Meu coração disparou. Meu filho mais velho raramente ligava diretamente para mim. Filho, que bom ouvir sua voz. A emoção era genuína, embora as circunstâncias fossem tensas. Estou ligando para conversar sobre algo importante. Ele começou, com aquele tom cuidadosamente controlado que as pessoas usam para falar com crianças ou doentes. Pai me contou sobre a consulta com o Dr. Souto. Senti o sangue gelar. Era sobre a casa de repouso. Sei que deve parecer assustador, continuou ele,
mas todos concordamos que seria o melhor para você passar algum tempo num lugar com cuidados especializados. Quando? Consegui perguntar, minha voz mal saindo. Na terça-feira irei com o pai te buscar. Já visitei o lugar, mãe. É muito bonito, com jardins e atividades. Não é um hospital, é mais como um hotel com enfermeiras. Uma prisão com flores continuava sendo uma prisão. Terça-feira. Eu tinha menos de 48 horas. Entendo, murmurei, enquanto minha mente processava rapidamente. Obrigada por se preocupar, filho. Após desligar, sentei-me na poltrona da sala, tremendo não de confusão induzida por medicamentos, mas de puro terror. O plano de Arnaldo estava acontecendo exatamente como ele descrevera no diário. Uma vez internada em uma instituição, sob cuidados especializados, seria infinitamente mais difícil escapar ou convencer alguém da verdade. Não podia mais esperar pelo domingo. Precisava sair hoje, imediatamente. Mas como, sem as chaves? Olhei para o relógio. 14h32. Arnaldo normalmente voltaria por volta das 18 horas. Eu tinha algumas horas. Fui até a cozinha e examinei a janela dos fundos. Era antiga, com trinco manual, e abria para o quintal onde cultivava algumas ervas. O problema era a altura, quase 2 metros do chão, e minha condição física debilitada pelos anos de medicação inadequada. Arrastei uma cadeira pesada da mesa de jantar até a janela, tentando não fazer barulho que pudesse alertar vizinhos. Subi nela, destrancando o trinco com dedos trêmulos. A janela abriu com um gemido de dobradiças mal azeitadas. O ar fresco da tarde entrou, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e manjericão. Voltei correndo para o quarto, peguei minha pequena bolsa e um casaco leve. Antes de sair, num impulso, rabisquei um bilhete. Sei de tudo, não me procure. Deixei-o sobre nossa cama matrimonial, palco de tantas mentiras. De volta à cozinha, subi novamente na cadeira. Passar o corpo pela abertura da janela foi mais difícil do que imaginei. Aos 63 anos, com músculos enfraquecidos por anos de inatividade induzida, cada movimento era um desafio. Consegui passar o tronco e as pernas, mas na pressa desequilibrei-me e caí desajeitadamente no canteiro de manjericão. A dor aguda no tornozelo direito me fez engolir um grito. Não podia fazer barulho. Não podia chamar atenção. Testei o pé. Doía, mas conseguia apoiar peso nele. Não estava quebrado, provavelmente apenas torcido. Mancando ligeiramente, atravessei o pequeno quintal até o portão lateral que raramente usávamos. Para minha sorte, este não estava trancado. Abri-o o mínimo necessário para passar e me vi na rua pela primeira vez em semanas sem a supervisão de Arnaldo. O impacto da liberdade foi quase paralisante. O sol da tarde, o movimento dos carros, pessoas caminhando despreocupadas, um mundo normal que continuava existindo enquanto eu vivia presa em meu próprio pesadelo particular. Puxei o ar profundamente e comecei a caminhar, mancando discretamente na direção da avenida principal, onde poderia pegar um ônibus para o centro da cidade. De lá, chegaria à rodoviária. Ao passar pela casa da vizinha, Dona Marlene, nossos olhares se cruzaram. Ela regava as plantas do jardim e pareceu surpresa em me ver sozinha. Dona Benedita, que bom vê-la! Está saindo sozinha hoje? Hesitei por um segundo, então decidi arriscar. Sim, Marlene, vou encontrar minha prima na rodoviária. Ela está de passagem pela cidade. A mentira saiu com naturalidade surpreendente de quem passou anos sendo vítima de mentiras. Que bom! Arnaldo sabe? Quer que eu te acompanhe? Ele sempre nos diz para ficarmos de olho na senhora. Esse era outro desafio que eu não havia previsto. A rede de vigilância involuntária que Arnaldo havia criado ao convencer os vizinhos da minha fragilidade. Não é necessário. Sorri, tentando parecer confiante. Estou tendo um dia bom hoje. O doutor disse que preciso exercitar um pouco de independência quando me sentir bem. Dona Marlene pareceu incerta, mas assentiu. Cuide-se então. Quer que eu avise o Arnaldo quando ele voltar? Não se preocupe, já deixei um bilhete para ele.
Tecnicamente, não era mentira. Continuei caminhando, sentindo o olhar de Marlene nas minhas costas. Se ela ligasse para Arnaldo, meu tempo se reduziria drasticamente. Precisava me apressar. Na avenida principal, esperei nervosamente no ponto de ônibus. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada carro que passava poderia ser Arnaldo voltando mais cedo. Cada pessoa que olhava em minha direção poderia ser alguém que me reconheceria e contaria a ele. Quando finalmente o ônibus para o centro chegou, subi com dificuldade, meu tornozelo protestando a cada degrau. Paguei a passagem com parte do dinheiro que havia pego e me sentei em um banco no fundo, tentando me fazer o menos visível possível. Durante o trajeto de 20 minutos até o centro, oscilei entre a euforia da fuga e o terror de ser descoberta. A vida normal acontecia ao meu redor, estudantes conversando alto, trabalhadores voltando para casa, senhoras com sacolas de compras, enquanto eu vivia os momentos mais dramáticos da minha existência. Na rodoviária, enfrentei outro desafio. O próximo ônibus para Nova Friburgo sairia apenas em 2 horas. 2 horas expostas, vulnerável, em um lugar público onde Arnaldo poderia facilmente me encontrar se já tivesse descoberto minha fuga. Comprei o bilhete e procurei o lugar mais discreto possível para esperar, uma lanchonete no 2º andar, com vista para a entrada principal. Dali, eu poderia ver se Arnaldo chegasse, sem ser imediatamente vista. Pedi um café, luxo que há anos não desfrutava sozinha, e tentei controlar o tremor real das minhas mãos, enquanto observava cada movimento na rodoviária. Cada homem de estatura média com cabelos grisalhos fazia meu coração saltar. Cada sirene distante parecia anunciar minha captura iminente. Quando o alto-falante finalmente anunciou o embarque para Nova Friburgo, senti como se tivesse sobrevivido a uma eternidade. Mancando mais visivelmente agora, pois o tornozelo havia inchado, dirigi-me à plataforma de embarque, misturando-me aos outros passageiros. Somente quando o ônibus finalmente deixou a rodoviária, cortando as curvas da serra na direção da Liberdade, permiti que as primeiras lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas apenas de alívio, mas de luto. Luto pelos anos perdidos, pela confiança traída, pelos filhos que haviam sido virados contra mim. "A senhora está bem?" perguntou uma adolescente sentada ao meu lado. Enxuguei os olhos rapidamente. "Sim, querida. Apenas saudades antecipadas dos meus netos." Outra mentira pequena para proteger uma verdade grande demais para ser compartilhada com estranhos. A jornada para recuperar minha vida estava apenas começando, e os desafios mais difíceis ainda estavam por vir. Chegar à casa de Jurema foi apenas o começo da minha luta. Nos primeiros meses, vivi como uma fugitiva em minha própria vida. Acordava sobressaltada no meio da noite, imaginando Arnaldo parado à porta do quarto. O barulho do telefone fixo me fazia tremer. Jurema percebeu meu estado e instalou uma tranca extra na porta do quarto de hóspedes onde eu dormia. "Você está segura aqui, prima", ela repetia, servindo chá de camomila nas noites em que o pânico não me deixava dormir. "Aquele homem não sabe onde moro." Meu primeiro fracasso veio quando tentei contatar Tiago, meu primogênito. Era junho de 2017. Eu estava há 3 semanas na casa de Jurema. Usando o telefone dela, liguei para o celular do meu filho. Arnaldo atendeu. Tiago esqueceu o celular em casa. Ele disse com aquela voz suave que agora eu reconhecia como perigosa. "Benedita, por favor, volte para casa. Estamos todos preocupados. Você não está bem." Desliguei imediatamente, mãos tremendo tanto que o telefone caiu no chão. Arnaldo agora sabia que eu estava em contato com alguém. E pior, ele tinha acesso aos telefones dos meus filhos. "Precisamos ser mais estratégicas", Jurema disse, colocando o telefone de volta no gancho. "Ele vai rastrear chamadas, tentar descobrir onde você está." Minha prima sugeriu que eu esperasse algumas semanas antes de tentar qualquer outro contato. Enquanto isso, ela discretamente procurou informações sobre os procedimentos legais que eu poderia adotar. Como professora aposentada, Jurema tinha amigos no meio jurídico e educacional. Um deles, Dr. Oliveira, advogado especializado em direito familiar,
aceitou me encontrar informalmente. O que temos aqui, ele explicou em voz baixa na varanda dos fundos da casa de Jurema, é um caso complexo de abuso psicológico e possível apropriação indevida de bens. O problema é que sem provas concretas... Era julho de 2017, e eu enfrentava minha primeira grande parede. Como provar que não era louca? Como demonstrar que aquele homem respeitado pela comunidade havia sistematicamente me manipulado e isolado? O diário, sussurrei, lembrando-me do caderno preto que havia descoberto. Se pudéssemos recuperá-lo, Dr. Oliveira assentiu lentamente. Isso seria fundamental, mas como fazê-lo sem alertá-lo? A segunda tentativa fracassada veio quando Jurema contatou Clara, minha filha do meio. Usando um pretexto de ser uma antiga colega professora fazendo pesquisa genealógica, minha prima conseguiu uma breve conversa telefônica, tentando descobrir como minha família estava reagindo ao meu desaparecimento. Estamos todos muito preocupados, Clara respondeu com voz cansada. Minha mãe não está bem há anos. O médico disse que ela pode ter fugido em um episódio de paranoia. A polícia está procurando. A polícia. Meu coração afundou. Em algum lugar, havia um boletim de ocorrência me descrevendo como uma idosa mentalmente perturbada. Em agosto, recebi o terceiro golpe. Uma reportagem no jornal local de Petrópolis mencionava meu desaparecimento. Comunidade se une em busca de idosa com problemas cognitivos. A foto escolhida me mostrava em um dos piores dias, olhar vazio, cabelos desgrenhados, provavelmente após uma dose aumentada dos remédios de Arnaldo. Não posso ficar escondida para sempre, desabafei com Jurema numa tarde chuvosa. Preciso limpar meu nome, recuperar meus filhos. E você vai, ela garantiu. Mas precisamos fazer isso direito. Um passo em falso e você pode acabar internada contra sua vontade. Minha prima tinha razão. Precisávamos de um plano metodicamente executado. O primeiro passo era estabelecer minha sanidade atual. Em setembro de 2017, utilizando economias que Jurema generosamente emprestou, consultei um geriatra independente em Niterói, longe o suficiente para não ter conexões com Arnaldo. Dr. Paulo Mendes realizou uma avaliação completa, cognitiva, neurológica, psicológica. Sem os medicamentos que Arnaldo me dava, minha mente estava clara. Minha memória funcionava normalmente para uma mulher de 63 anos. A senhora não apresenta nenhum sinal de demência ou transtorno cognitivo significativo, ele concluiu, entregando-me um laudo detalhado. Apenas sintomas de estresse pós-traumático, consistentes com alguém que viveu situação prolongada de abuso psicológico. Aquele papel era meu primeiro escudo, mas não bastava. Quando tentei usá-lo para contatar um advogado em Petrópolis, fui recebida com ceticismo. A senhora entende que seu marido possui documentação médica extensa indicando o contrário? Inclusive com testemunhos de seus próprios filhos? Essa foi minha quarta derrota. Mesmo com um laudo recente, minha palavra contra a de Arnaldo, um homem da igreja, respeitado, com aparência de dedicado cuidador, valia pouco. Em outubro de 2017, cometi o erro de enviar uma carta para Henrique, meu filho caçula, aquele que inicialmente desconfiara de Arnaldo. Usei o endereço comercial dele, esperando que a correspondência não passasse pelo crivo de Arnaldo. A resposta veio na forma de uma visita inesperada de 2 policiais à casa de Jurema, 3 dias depois. Recebemos informações de que a senhora Benedita Soares estaria hospedada aqui, o mais jovem explicou. A família está muito preocupada. Foi Jurema quem salvou a situação, com uma calma que até hoje admiro. Benedita, minha prima de Petrópolis, estive com ela há alguns meses, quando fiz uma visita rápida, mas não se hospeda aqui. Ela não estava bem da cabeça, coitada. Talvez esteja confusa sobre onde ficou. Os policiais, sem mandado e apenas com informações indiretas, não insistiram. Mas ficou claro. Arnaldo estava rastreando qualquer tentativa de contato. Passei as semanas seguintes escondida dentro de casa, com as cortinas fechadas, temendo que algum investigador particular pudesse estar observando. Meu quinto fracasso aconteceu quando tentei,
através de um vizinho de Jurema, obter cópias dos meus documentos no cartório. Impossível sem procuração ou presença da titular, foi a resposta. Especialmente porque existe uma notificação de pessoa desaparecida com possíveis distúrbios mentais. Arnaldo havia bloqueado todos os caminhos legais convencionais. Eu era, oficialmente, uma fugitiva de mim mesma. O ano de 2018 começou com uma revelação dolorosa. Jurema, navegando discretamente pelos perfis de redes sociais dos meus filhos, descobriu que Arnaldo havia organizado uma cerimônia de renovação de votos na nossa antiga paróquia. As fotos mostravam-no piedoso, olhar tristonho, recebendo consolação dos fiéis. Ao lado, uma foto ampliada minha, com fita preta simbolizando o luto. Ele está construindo a narrativa da viúva, murmurou o Dr. Oliveira, que se tornara um aliado constante. Não legalmente, claro, mas perante a comunidade. Foi olhando aquelas imagens que tomei uma decisão. Precisava me reconstruir antes de recuperar minha vida anterior. Não adiantava lutar pelo passado enquanto eu mesma ainda me sentia fragmentada. Quero trabalhar, anunciei para Jurema numa manhã de fevereiro. Algo simples, que não exige a documentação completa. Iniciei dando aulas particulares de reforço para crianças do bairro, usando apenas meu primeiro nome. Minha experiência como professora antes do casamento com meu primeiro marido voltou naturalmente. O dinheiro era pouco, mas representava a independência. Cada moeda economizada significava um passo para longe da invalidez que Arnaldo havia construído para mim. Em março, conheci Dona Socorro, uma senhora de 80 anos que vendia ervas medicinais na feira local. Comecei a ajudá-la nas manhãs de sábado, aprendendo sobre plantas que nunca tinha visto em Petrópolis. Esta é a ruda, ela explicou, esfregando as folhas entre os dedos enrugados. Planta de proteção, afasta energias negativas. Naquela simplicidade, encontrei um propósito. As ervas não exigiam documentos, não questionavam minha sanidade, não pediam explicações. Em abril, já tinha minha própria barraquinha ao lado da de Dona Socorro. Você tem mãos boas para as plantas, ela comentou um dia. É como se elas entendessem sua dor. O grande desafio seguinte veio em maio de 2018, quando Clara postou online que estava grávida do primeiro filho. A notícia me atingiu como um raio. Eu seria a avó e não poderia conhecer meu neto a menos que recuperasse minha identidade. Não posso esperar mais, confessei a Dr. Oliveira em uma de nossas reuniões regulares. Preciso de um caminho legal para me defender. Foi ele quem sugeriu a abordagem que mudaria tudo. E se conseguíssemos provar que os medicamentos que ele administrava eram inadequados? Isso poderia revelar a manipulação. Conseguir amostras dos remédios que Arnaldo me dava parecia impossível, mas havia outra possibilidade. Meus exames médicos antigos. Se pudéssemos obter cópias, talvez encontrássemos inconsistências, prescrições injustificadas. Dr. Martins, um antigo amigo do meu primeiro marido e advogado aposentado que Dr. Oliveira conseguiu contatar, ofereceu-se para ajudar. Com procuração limitada e argumentando necessidade de acesso para questões previdenciárias, ele solicitou meus prontuários médicos no Hospital Principal de Petrópolis. Em julho de 2018, recebemos as primeiras páginas. Exames que não indicavam nenhuma condição neurológica severa, seguidos por prescrições crescentes de tranquilizantes potentes e antipsicóticos sem diagnóstico justificável. Isso é base para questionamento, explicou o Dr. Martins. Não prove sua sanidade atual, mas levanta dúvidas sobre o tratamento anterior. Enquanto construíamos lentamente esse caso, aprendi a viver uma vida paralela. Tornei-me Dita, nunca Benedita, para os vizinhos de Nova Friburgo. Cultivava um pequeno jardim nos fundos da casa de Jurema. Vendia ervas na feira. Dava aulas para crianças com dificuldades em matemática. Descobri forças que não sabia possuir. Em setembro, veio outro aprendizado crucial quando Clara postou fotos de um almoço familiar onde Arnaldo aparecia com uma mulher mais jovem, apresentada como amiga da igreja,
É seu substituto, observou Jurema, apontando para a tela do computador. Ele está preparando o terreno para seguir adiante, agora que estabeleceu a narrativa da esposa mentalmente instável que desapareceu. Foi doloroso, mas revelador. Arnaldo não era movido apenas por interesse financeiro, como inicialmente pensávamos. Havia um padrão, um sistema. Eu não era a primeira, e sem intervenção, não seria a última. Precisamos investigar o passado dele, sugeri. Antes de me conhecer, talvez haja outras, como eu. Essa nova direção exigiu recursos que não tínhamos. Foi quando o Dr. Oliveira sugeriu procurar ajuda especializada. Através de contatos na Ordem dos Advogados, ele encontrou Maria Helena, uma investigadora particular aposentada da Polícia Civil, que ocasionalmente ajudava em casos pro bono que a interessavam. Um predador que usa a igreja como disfarce? Conte comigo, ela disse em nossa primeira reunião, em outubro de 2018. Homens como esse contam com o silêncio e a vergonha das vítimas. Com Maria Helena, aprendi sobre evidências, documentação sistemática e paciência investigativa. Ela me ensinou a registrar memórias em ordem cronológica, identificar padrões, estabelecer linhas do tempo verificáveis. Seu testemunho é poderoso, ela explicou, mas precisa ser corroborado por fatos concretos. Precisamos de datas, nomes, eventos que possam ser verificados independentemente. Durante novembro e dezembro de 2018, mergulhei em um doloroso processo de reconstrução mental. Cada lembrança extraída era como reabrir feridas, mas agora com propósito: documentar metodicamente como Arnaldo havia, passo a passo, se apropriado da minha vida. No Natal daquele ano, enquanto via de longe, através das redes sociais, minha família celebrando sem mim, recebi um presente inesperado. Maria Helena havia localizado Regina, uma mulher de 70 anos que vivera em Petrópolis antes de mim e que tivera um breve relacionamento com Arnaldo nos anos 90. Ele fez o mesmo comigo, Regina confirmou por telefone, sua voz trêmula de emoção. Não chegou a concretizar o plano porque meu irmão interviu, mas o método era idêntico. Pequenas dúvidas sobre minha memória, preocupações excessivas com minha saúde, isolamento gradual. Aquela voz desconhecida, compartilhando detalhes tão familiares da minha própria experiência, foi a validação que eu tanto precisava. Não era minha imaginação, não era paranoia. Era um esquema deliberado que eu tivera a sorte, ou coragem, de escapar antes da conclusão. Na virada para 2019, olhei para o pequeno calendário que Jurema me dera de presente. Fazia quase 2 anos que eu fugira da minha própria casa. 2 anos construindo, tijolo por tijolo, uma nova versão de mim mesma. Ainda não tinha recuperado meus filhos, nem minha identidade legal completa, mas havia conquistado algo igualmente valioso. Certeza. A certeza de que não era louca. A certeza de que merecia justiça. E, acima de tudo, a certeza de que era forte o suficiente para continuar lutando até recuperar não apenas meus bens materiais, mas o direito de ser reconhecida como quem eu realmente era. Benedita Soares, uma mulher que se recusou a desaparecer na narrativa criada por seu captor. Com a virada para 2019, minha estratégia mudou. Não bastava mais apenas reunir evidências, era hora de usá-las. Doutor Martins conseguiu uma audiência com uma juíza da vara de família que aceitou analisar meu caso sem a presença inicial das partes. Preparamos uma pasta com toda a documentação, o laudo do Dr. Paulo Mendes, os prontuários com medicações injustificáveis, o depoimento escrito de Regina e fotos minhas antes e durante o casamento, mostrando a transformação física causada pelos medicamentos. Precisamos provar não apenas que você está lúcida agora, mas que nunca esteve realmente doente, explicou o doutor Martins enquanto organizávamos os documentos. É uma batalha por sua história. Fevereiro trouxe a primeira vitória. A juíza determinou uma perícia médica independente para avaliar minha capacidade mental. Foi uma manhã tensa no consultório designado pelo tribunal.
O perito, um senhor de cabelos grisalhos e olhos perscrutadores, conduziu testes por quase 3 horas. A senhora compreende que seu marido apresentou documentação substancial sobre seu estado mental? Perguntou ele, sem demonstrar emoção. Compreendo que ele fabricou essa documentação meticulosamente durante anos, respondi, mantendo o olhar firme. Em março, o resultado da perícia chegou. Não há evidências de comprometimento cognitivo significativo ou transtorno mental que justifique interdição ou medicação intensiva. Era apenas um parecer preliminar, mas representava o primeiro documento oficial questionando a versão de Arnaldo. Enquanto isso, Maria Helena aprofundou sua investigação e descobriu algo alarmante. Antes de se mudar para Petrópolis, Arnaldo vivera em Juiz de Fora, onde também frequentava círculos religiosos. Lá, uma viúva chamada Luísa havia transferido propriedades para ele, pouco antes de ser internada, em uma clínica para tratamento de demência precoce. Ela falecera 2 anos depois. Não posso afirmar com certeza que houve crime, explicou Maria Helena, mas o padrão é inquietante. Em abril, recebi uma ligação que fez meu coração gelar. Era Clara, minha filha. Mãe? Sua voz hesitante trouxe lágrimas aos meus olhos. Posso te ver? O encontro aconteceu em um café neutro em Nova Friburgo. Clara veio sozinha, a barriga de 6 meses formando uma curva protetora diante dela. Seus olhos estavam marejados quando me viu. Você não parece doente, ela murmurou, estudando meu rosto. Nunca estive, querida, respondi suavemente. Durante 2 horas, mostrei a ela cópias dos documentos que havíamos reunido. Ela oscilava entre choque, negação e culpa. Antes de partir, colocou minha mão sobre sua barriga. Sinto chutes mais fortes quando você fala, disse com um pequeno sorriso. Acho que ele reconhece a voz da avó. Aquele momento de reconexão me deu esperança, mas também aumentou os riscos. 1 semana depois, Arnaldo apareceu na porta da casa de Jurema. Sei que ela está aqui, disse ele à minha prima, a voz controlada mais os olhos frios. Benedita precisa de ajuda médica. Clara está preocupada com o bebê. Foi Jurema, com seus 70 anos e nenhum pingo de medo, quem o enfrentou. Não sei do que está falando, senhor, e sugiro que saia antes que eu chame a polícia. Eu ouvia tudo escondida no quarto dos fundos, tremendo como uma folha, o celular nas mãos já discando para Maria Helena. Arnaldo não insistiu, mas deixou um aviso. Diga a ela que estamos preocupados e que as coisas podem ficar complicadas legalmente se continuar fugindo do tratamento. Aquela visita mudou tudo. Não era mais seguro ficar na casa de Jurema. Na mesma noite, com apenas uma mala pequena, mudei-me para um quarto alugado nos fundos da casa de Dona Socorro, conhecida apenas como a ajudante da ervaneira. Maio trouxe novos desenvolvimentos. Nosso advogado conseguiu uma medida protetiva preliminar, impedindo Arnaldo de me procurar, baseada em indícios de abuso psicológico e manipulação. A ordem judicial era temporária, mas representava o primeiro reconhecimento oficial de que eu poderia estar dizendo a verdade. A tensão aumentou quando descobrimos que Arnaldo havia contratado um detetive particular para me localizar. Maria Helena identificou o homem observando a loja de ervas onde eu trabalhava. Ele está desesperado, concluiu ela, o que significa que estamos perto de algo importante. Em junho, Clara me trouxe secretamente o diário preto que eu havia deixado para trás na minha fuga apressada. Encontrei no fundo do escritório quando estávamos organizando o quarto do bebê, explicou. Pai ficou furioso quando percebeu que sumiu. Aquelas páginas eram a prova definitiva. Escritas pela própria mão de Arnaldo, detalhavam meticulosamente seu plano. As dosagens alteradas de medicamentos, as maneiras de me fazer parecer confusa, as estratégias para alienar meus filhos. Júlio marcou um ponto sem retorno. Dr. Martins entrou com um pedido formal de anulação das transferências de bens e procurações, anexando cópias autenticadas do diário. Simultaneamente, apresentou denúncia de abuso contra a pessoa idosa e a administração indevida de medicamentos controlados.
A reação de Arnaldo foi imediata e feroz. Através de seu advogado, alegou que o diário era uma falsificação criada por mim durante surtos psicóticos. Ele mobilizou testemunhas da igreja, médicos amigos e até mesmo meus 2 filhos homens, que ainda acreditavam em sua versão. Agosto de 2019 me encontrou em uma encruzilhada. De um lado, provas crescentes a meu favor e o apoio hesitante mas presente de Clara. Do outro, a máquina bem azeitada de credibilidade social que Arnaldo construíra durante anos. Não podemos recuar agora, afirmou o Dr. Martins durante uma reunião tensa em seu escritório. O próximo passo será uma audiência onde a senhora terá que enfrentar não apenas Arnaldo, mas possivelmente seus próprios filhos como testemunhas contrárias. Foi nessa reunião que tomamos a decisão mais difícil: solicitar exumação e análise toxicológica dos restos mortais de Luísa, a viúva de Juiz de Fora que morrera sob circunstâncias suspeitas anos antes. É uma cartada extrema, admitiu Maria Helena. Mas se encontrarmos evidências de medicamentos similares aos que foram administrados à senhora? Setembro avançava quando recebi a notícia que mudaria tudo. Tiago, meu filho mais velho, queria me encontrar. O embate final se aproximava e eu não tinha mais como voltar atrás. Seria julgada não apenas pela justiça, mas por meus próprios filhos. A mulher que eu havia sido, a mãe confusa e instável que Arnaldo criara, enfrentaria a mulher que eu realmente era. Nosso encontro foi marcado para a primeira semana de outubro, em um escritório neutro indicado pelos advogados. Enquanto contava os dias, preparava não apenas documentos, mas meu coração para o que poderia ser o momento definidor da minha luta por redenção. O sol mal havia nascido quando abri os olhos naquela manhã de outubro. Sentada na beirada da cama, observei minhas mãos, ainda trêmulas, mas não mais pelos medicamentos que Arnaldo me dava. Era apenas o nervosismo natural de quem se prepara para enfrentar um momento decisivo. Como estou? Perguntei a Dona Socorro, enquanto ela ajustava o colarinho da minha blusa azul marinho, a mais formal que eu possuía. Como uma senhora de respeito, respondeu ela com firmeza, de cabeça erguida. Dr. Martins havia orientado sobre cada detalhe daquele encontro com Tiago. Não demonstre desespero nem raiva, aconselhou. Mostre-se equilibrada, articulada. Cada gesto seu será avaliado. No trajeto para o escritório neutro em Petrópolis, observei pela janela do carro as ruas familiares da cidade onde vivera por tantos anos. Passamos perto da antiga igreja onde conhecera Arnaldo, e involuntariamente meu corpo se enrijeceu. Ele não estará presente, garantiu Maria Helena, que dirigia o veículo. Apenas seu filho e os advogados. O escritório ficava num casarão restaurado no centro histórico. Chegamos 20 minutos antes para os preparativos finais. Doutor. Martins me aguardava na entrada, pasta de documentos em mãos. Temos novidades, informou ele discretamente enquanto subíamos as escadas. O resultado preliminar da exumação de Luísa chegou esta manhã. Meu coração acelerou. E? Traços de benzodiazepínicos em concentração incompatível com prescrições regulares, respondeu ele, semelhantes aos que encontramos no seu prontuário médico. Aquela informação era ao mesmo tempo vindicadora e aterrorizante. Se o mesmo havia acontecido com Luísa, o que teria acontecido comigo se eu não tivesse encontrado aquele diário? Uma sala de reuniões nos aguardava no segundo andar. Janelas grandes deixavam entrar a luz natural, iluminando a mesa de mogno onde eu enfrentaria meu primogênito. Sobre ela, organizamos estrategicamente os documentos, laudos médicos atuais, cópias do diário de Arnaldo, resultado da perícia judicial, fotografias minhas durante o período de medicação induzida. Mantenha o foco na evidência documental, lembrou o Dr. Martins. Emoções são importantes, mas são os fatos que convencem. Às 10 horas em ponto, ouvimos passos na escada. Ajeitei-me na cadeira, respirando fundo como Dona Socorro havia me ensinado em suas sessões de chá de camomila. Respire pelo nariz, solte pela boca, deixe o ar levar o medo.
Tiago entrou acompanhado de um advogado jovem. Meu filho, agora com 42 anos, parecia mais velho do que sua idade, o rosto marcado por uma tensão que reconheci imediatamente. Nossos olhares se encontraram por um breve momento, antes que ele desviasse para os papéis sobre a mesa. Obrigado por vir, começou o Dr. Martins, sempre diplomático. Esta reunião é um esforço preliminar para esclarecer fatos antes da audiência formal. O advogado de Tiago assentiu rigidamente. Meu cliente concordou em ouvir, mas isso não representa reconhecimento das acusações contra o Sr. Arnaldo Soares. Seguiu-se uma apresentação metódica das evidências. Dr. Martins explicou cada documento, cada relatório médico, cada inconsistência nas prescrições. Maria Helena detalhou os padrões comportamentais identificados tanto no meu caso quanto no de Luísa. Eu observava o rosto de meu filho, procurando sinais de que aquela muralha de desconfiança começava a rachar. Foi quando chegamos ao diário que vi a primeira mudança em sua expressão. Dr. Martins colocou algumas páginas digitalizadas diante dele, aquelas onde Arnaldo descrevia com precisão clínica como aumentaria gradativamente minhas doses para maximizar confusão sem provocar hospitalização. Esta é a caligrafia dele? Perguntou o Dr. Martins. Tiago tocou o papel com dedos hesitantes. Parece ser, admitiu, a voz traindo a primeira dúvida. Então chegou minha vez de falar. Havíamos ensaiado aquele momento, mas quando abri a boca, abandonei o script preparado. Tiago, lembra quando você quebrou o braço aos 9 anos? Comecei, surpreendendo a todos. Era um domingo de julho. Você estava subindo na mangueira do quintal da vovó Cecília. Eu tinha dito para não subir, mas você insistiu que queria pegar a pipa enroscada. Meu filho me olhou diretamente pela primeira vez, surpreso. Quando caiu, você não chorou imediatamente, continuei. Ficou em silêncio, olhando para o braço torto, como se não acreditasse no que via. Só depois, quando te peguei no colo, você começou a chorar. No hospital, pedi para colocar em gesso verde, sua cor favorita. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Tiago. Eu não esqueci, filho, disse suavemente. Nem isso, nem seu primeiro dia de escola, nem como você odiava cenoura, mas comia escondida na sopa. Minha memória nunca falhou como ele fez vocês acreditarem. Maria Helena discretamente empurrou para a frente uma pasta que havíamos mantido fechada até então. Dentro, fotografias antigas da família, anotações que eu fizera em segredo durante os períodos de lucidez, pequenas lembranças que provavam que, apesar dos medicamentos, eu nunca perdera completamente quem eu era. Por que você fugiu? Perguntou finalmente Tiago, a voz embargada. Se não estava confusa, por que não procurou ajuda? Por que não falou conosco? Aquela pergunta, a mesma que eu sabia que enfrentaria na audiência oficial, era a mais difícil de responder. Porque quando percebi o que estava acontecendo, entendi que ninguém acreditaria em mim, respondi honestamente. Ele havia construído tão cuidadosamente a imagem da mãe doente que qualquer tentativa minha de denunciar seria vista como mais um sintoma. Minha única chance era escapar, recuperar minha clareza mental longe dos medicamentos e então lutar com provas concretas. A reunião continuou por quase 3 horas. Lentamente, vi a resistência de meu filho ceder lugar à dúvida, e então ao horror da possibilidade de que eu estivesse falando a verdade. Clara já acredita em você? Perguntou ele quando estávamos concluindo. Sim, confirmei. Ela me procurou quando estava grávida de 7 meses. Tiago fechou os olhos por um momento. Ela sempre foi a mais intuitiva de nós. Ao final, não houve abraços nem reconciliação imediata. Apenas um compromisso. Tiago iria rever independentemente todas as evidências, falar com Clara e então decidir sua posição para a audiência formal que aconteceria em dezembro. Quando saímos do escritório, Maria Helena apertou meu ombro em um gesto silencioso de apoio. Isso foi apenas o começo, disse ela enquanto descíamos a escada. Mas um bom começo. Na calçada, parei para respirar o ar fresco da cidade que um dia fora meu lar.
2 anos e meio de luta haviam me trazido até ali, à beira do que poderia ser minha redenção ou minha derrota final. A verdade finalmente viria à tona, mas o preço seria expor não apenas a manipulação de Arnaldo, mas também o quanto meus próprios filhos haviam sido enganados. No caminho de volta para Nova Friburgo, recostei-me no banco do carro com uma mistura de exaustão e esperança. A batalha decisiva se aproximava, uma audiência onde enfrentaria não apenas Arnaldo, mas todos os fantasmas que ele havia criado. Restavam apenas 6 semanas para nos prepararmos. "Você está pronta para isso?" perguntou Maria Helena, olhando-me de relance enquanto dirigia. Olhei para a estrada sinuosa à nossa frente, tão semelhante à jornada que tinha percorrido até ali. "Passei 15 anos sendo silenciada", respondi. "Estou mais que pronta para finalmente usar minha voz." O Fórum de Petrópolis estava decorado para o Natal, guirlandas discretas nas portas principais, contrastando com a solenidade do prédio histórico. Era 18 de dezembro de 2022 quando atravessei suas portas, amparada por Maria Helena de um lado e Dr. Martins do outro. Clara já estava lá dentro. Tiago prometera comparecer, mas Henrique ainda mantinha distância. "Ele estará presente", sussurrou Maria Helena, respondendo à pergunta que eu não verbalizei. Arnaldo. Depois de 5 anos, eu finalmente o reencontraria. A sala de audiências era menor do que imaginei, com um lustre antigo de cristal que lançava uma luz amarelada sobre os presentes. Sentei-me à mesa indicada, ajustando o colar de pérolas, o mesmo que usara no batizado de Clara, décadas atrás. Queria um objeto que me conectasse com a mãe que fui antes que Arnaldo entrasse em nossas vidas. Às 9h15, a porta lateral se abriu. Arnaldo entrou acompanhado por 2 advogados e um médico que reconheci como Dr. Pereira, o psiquiatra que supostamente me tratara. Nossos olhares se cruzaram por um segundo eterno. A barba estava mais grisalha, mas aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar em segundas chances, permaneciam os mesmos, calculistas, controlados. "A senhora está bem?" perguntou Dr. Martins, notando como apertei a bolsa em meu colo. "Estou", respondi, minha voz mais firme do que esperava. A juíza doutora Luciana entrou, uma mulher de meia idade com olhos atentos que percorreram a sala antes de se sentarem. Após as formalidades iniciais, as exposições começaram. Dr. Martins apresentou metodicamente as provas, o diário, os laudos médicos, os registros de transferências financeiras, as declarações dos vizinhos que testemunharam meu isolamento progressivo. Então, o momento que tanto temi, meu depoimento. Caminhei até a cadeira indicada, senti o peso dos olhares. Foi quando a porta dos fundos se abriu silenciosamente e Henrique, meu caçula, meu cético, entrou, parando em pé no fundo da sala. Nossos olhos se encontraram e um pequeno aceno seu me deu a força que precisava. "Senhora Benedita", começou a juíza, "conte-nos com suas palavras o que aconteceu." Respirei fundo e comecei minha história, não pelo fim, mas pelo começo. Falei do luto pela morte do meu primeiro marido, da solidão, do encanto inicial por Arnaldo. Descrevi como os pequenos incidentes se transformaram em padrão, como minha autoconfiança foi sistematicamente demolida. "No início, acreditei que fosse minha memória falhando", expliquei. "Quando você repete para alguém que ela está confusa, desmemoriada, instável, eventualmente essa pessoa começa a duvidar de si mesma." Falei sobre os medicamentos, as visitas médicas que mal lembrava, as ligações telefônicas interceptadas, os objetos movidos de lugar. "O pior não era perder meus bens", disse, olhando diretamente para Arnaldo pela primeira vez. "Era perder a confiança dos meus filhos. Era ver o medo nos olhos deles quando me olhavam. Era me tornar uma estranha na minha própria família." Quando descrevi o momento de encontrar o diário, minha voz falhou momentaneamente. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ele escreveu tudo. Cada manipulação, cada aumento de dosagem, cada mentira contada aos meus filhos.
Havia um cronograma, um plano para me declarar incapaz e assumir controle total dos meus bens. O advogado de Arnaldo levantou-se para o contra-interrogatório, tentando me fazer tropeçar em datas, detalhes, inconsistências. Foi quando aconteceu o momento que mudaria tudo. Senhora Benedita, ele questionou com falsa gentileza, se estava tão lúcida quanto afirma, por que nunca procurou ajuda médica independente? Por que não contatou autoridades? Antes que pudesse responder, Tiago se levantou abruptamente. Ela tentou, disse ele, sua voz ecoando na sala. Ela me ligou em março de 2016. Disse que algo estranho estava acontecendo, que não confiava nos remédios. Eu liguei para Arnaldo imediatamente depois. Um murmúrio percorreu a sala. Tiago continuou, lágrimas agora correndo livremente. Ele disse que eram delírios, parte da condição dela. Sugeriu aumentar a medicação. E eu permiti isso. Clara soluçou audivelmente. Henrique deu 2 passos à frente, os punhos cerrados. A juíza bateu o martelo, pedindo ordem. Quando o silêncio retornou, Arnaldo estava pálido, os olhos fixos em papéis à sua frente, evitando o olhar de todos. Gostaria de solicitar uma pausa, meritíssima, pediu seu advogado, visivelmente desestabilizado. Foi naquele momento, observando o homem que quase destruiu minha vida pedir refúgio na burocracia judicial, que senti algo inesperado. Não raiva ou vingança, mas uma profunda sensação de libertação. A verdade finalmente estava sendo ouvida. A pausa de 15 minutos se estendeu para 1 hora. Nos corredores do fórum, funcionários passavam apressados, lançando olhares curiosos ao nosso pequeno grupo. Clara segurava minha mão como se temesse que eu pudesse desaparecer. Tiago permanecia afastado, conversando em voz baixa com Dr. Martins. Henrique se aproximou, hesitante. Mãe, disse ele simplesmente, a voz rouca. Abri os braços e ele veio, o corpo enorme do meu caçula se curvando para se aninhar como fazia quando criança. Não trocamos palavras, não eram necessárias. Aquele abraço continha 5 anos de ausência, culpa e perdão. Quando retornamos à sala, a atmosfera havia mudado drasticamente. O advogado de Arnaldo solicitou uma conversa privada com a juíza e nossas representações legais. Após 20 minutos tensos, Dr. Martins retornou com um semblante que não conseguia interpretar. Eles estão propondo um acordo, explicou em voz baixa. Restituição integral de todos os bens, mais indenização por danos morais. Em troca, retirariam as acusações criminais. E Luísa? Perguntei. E as outras mulheres que ele possa ter prejudicado? Maria Helena apertou meu ombro. O caso dela seria tratado separadamente, com base nas novas evidências toxicológicas. A decisão pesava sobre mim. Um acordo significaria evitar meses ou anos de batalhas judiciais, recuperar imediatamente o que me pertencia, poupar meus filhos de mais exposição pública. Mas também significaria que Arnaldo poderia escapar da prisão. O que vocês fariam? Perguntei aos meus filhos reunidos ao meu redor pela primeira vez em anos. É sua decisão, mãe, respondeu Clara. Você já carregou esse fardo sozinha por tempo demais, acrescentou Tiago. Henrique, sempre o mais direto, foi quem realmente respondeu. Ele nunca vai admitir o que fez. Nem toda a justiça do mundo vai mudar isso. Encarei a porta que separava a nossa sala da câmara, onde Arnaldo aguardava. Por 15 anos, aquele homem havia controlado cada aspecto da minha vida. Não permitiria que continuasse controlando meu futuro. Aceito o acordo, decidi, com uma condição adicional. Quero uma declaração assinada reconhecendo que nunca tive problemas cognitivos. Quero meu nome limpo, oficialmente. Quando a audiência foi retomada, Arnaldo não me olhou uma única vez enquanto os termos eram lidos. A juíza doutora Luciana, com um brilho de aprovação nos olhos, homologou o acordo, mas não sem antes fazer uma declaração. Este tribunal registra formalmente que as evidências apresentadas comprovam que a senhora Benedita Soares foi vítima de manipulação psicológica sistemática, recebeu medicação indevida e teve bens indevidamente transferidos.
Sua capacidade mental nunca esteve comprometida, exceto pelos efeitos dos medicamentos administrados sem sua plena ciência. Saímos do fórum ao entardecer. O céu de Petrópolis exibia um espetáculo de cores que há anos eu não apreciava com clareza. Respirei profundamente o ar da serrania, sentindo-me leve pela primeira vez em 2 décadas. "Para onde agora, mãe?" perguntou Clara, enquanto caminhávamos até o carro. "Para casa", respondi. "Minha casa." Nas semanas seguintes, minha vida se reorganizou com uma velocidade que às vezes me deixava tonta. A casa do centro histórico foi reaberta, limpa, arejada. O terreno na região serrana, onde Arnaldo planejava construir um retiro espiritual, retornou ao meu nome. Os vizinhos, inicialmente hesitantes, logo retomaram o hábito de visitas para café nas tardes de domingo. Meus filhos se revezavam, cada um encontrando sua própria forma de reparação. Clara insistiu em revisar comigo cada detalhe financeiro, garantindo que tudo fosse registrado corretamente. Tiago, o mais culpado, aparecia com pequenos presentes, uma planta, um livro, uma caixa de doces, ofertas silenciosas de reconciliação. Henrique, meu protetor tardio, instalou novos sistemas de segurança e passava horas verificando meus novos documentos. Em janeiro de 2023, recebi uma carta anônima que reconheci imediatamente pela caligrafia. Arnaldo havia se mudado para o Nordeste. Escrevia pedindo perdão, alegando que suas ações foram motivadas por necessidades da obra evangelizadora e que o Senhor já o havia castigado suficientemente. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. O mais difícil foi reconstruir a confiança, em mim mesma e nos outros. À noite, ainda acordava sobressaltada, procurando por objetos que temia terem sido movidos. Ainda hesitava ao tomar decisões, esperando a voz de Arnaldo surgir para me corrigir. Dona Socorro, que insistiu em se mudar comigo para Petrópolis, tornou-se minha âncora nesses momentos. "Confie no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem", repetia ela enquanto preparávamos juntas o chá da tarde. Sua mente sempre soube a verdade. No início de fevereiro, organizei um almoço familiar no quintal dos fundos, sob a velha jabuticabeira. Ver meus filhos e netos reunidos, sem a sombra de Arnaldo entre nós, foi a verdadeira vitória, maior que qualquer decisão judicial ou acordo financeiro. "Ao futuro", brindou Tiago, erguendo sua taça. "E à memória", acrescentei, finalmente em paz com meu passado e presente. 2 anos se passaram desde o julgamento. Esta manhã, ao abrir as janelas do meu quarto na casa recuperada em Petrópolis, observei a neblina suave cobrindo os morros. Sentei-me na cadeira de balanço que pertenceu à minha mãe e folheei o novo diário que comecei a escrever. Não para registrar esquemas ou manipulações, mas para documentar minha jornada de volta a mim mesma. A primeira página contém uma frase simples: "Hoje, acredito em mim novamente." Foi a primeira anotação que fiz após o julgamento, com uma caligrafia trêmula que foi se tornando mais firme a cada página. O processo de reaprender a confiar nas minhas percepções foi longo. Nos primeiros meses após o acordo judicial, ainda me pegava questionando minhas próprias memórias. Será que deixei as chaves aqui mesmo? Tenho certeza que desliguei o fogão? Este remédio é realmente para a pressão alta? Cada dúvida era um fantasma de Arnaldo sussurrando em meu ouvido. Dona Socorro, que continua comigo aos 83 anos, desenvolveu um ritual simples que praticávamos juntas. Toda manhã, sentadas na varanda com café fresco, ela me pedia para descrever 3 coisas que eu sabia com certeza. No início, eram afirmações básicas: meu nome, minha data de nascimento, o nome dos meus filhos. Com o tempo, tornaram-se mais complexas. Minhas opiniões sobre política, minhas preferências musicais, minhas memórias da infância. O gaslighting, explicou-me a psicóloga doutora Raquel em nossas sessões semanais, funciona destruindo sua conexão com a realidade. A recuperação exige reconstruir essa conexão,
tijolo por tijolo. Cada tijolo precisava ser assentado com cuidado. Voltei a dirigir aos 69 anos, depois de Arnaldo ter me convencido que meus reflexos estavam comprometidos. Aprendi a usar um smartphone, tecnologia que ele insistia ser muito complicada para minha condição. Criei perfis nas redes sociais, não para expor minha história, mas para reconectar com velhas amigas e acompanhar os crescentes netos. Minha neta Mariana, filha de Clara, me ensinou a usar os aplicativos de mensagens com a paciência infinita que só os jovens têm com a tecnologia. Vó, assim você pode falar com a gente a qualquer hora, explicou, configurando os grupos familiares no meu celular. E ninguém mais vai poder interceptar suas mensagens. A frase me atingiu como uma revelação. Durante anos, Arnaldo monitorava todas minhas comunicações, atendendo o telefone fixo antes que eu pudesse, abrindo cartas, afastando visitas. A liberdade de me comunicar diretamente com meus entes queridos ainda me parece, às vezes, um luxo extraordinário. Redescobri também os pequenos prazeres que haviam sido gradualmente apagados da minha vida. Passei a frequentar o cinema local às terças-feiras, quando exibem filmes clássicos. Reativei minha carteirinha da biblioteca municipal. Plantei um jardim de ervas aromáticas, manjericão, alecrim, hortelã, sálvia, cujos aromas me ancoram no presente quando a ansiedade sobre o passado ameaça retornar. Como soube que não estava realmente ficando louca? Perguntou-me certa vez minha bisneta Laura, de apenas 12 anos, com a curiosidade direta que só crianças possuem. A pergunta me pegou desprevenida, mas a resposta veio naturalmente. Porque mesmo nos momentos mais escuros, havia uma pequena voz dentro de mim que dizia: "Isso não faz sentido. Isso não está certo." Quando todos diziam que eu estava confusa, essa vozinha persistia. Como uma luzinha piloto, concluiu Laura, satisfeita com a metáfora. Exatamente, concordei, impressionada com sua percepção. Uma luz piloto que nunca se apagou completamente. Manter essa luz acesa é agora minha missão pessoal. Nas reuniões mensais do grupo de apoio que frequento na igreja metodista, não poderia voltar à católica onde Arnaldo construiu sua reputação. Compartilho minha experiência com outras mulheres, principalmente idosas, que viveram situações semelhantes. Nunca uso a palavra vítima. Prefiro sobrevivente, às vezes guerreira. Os relacionamentos com meus filhos cicatrizaram de maneiras diferentes. Clara e eu desenvolvemos uma cumplicidade que nunca tivemos antes. Descobrimos o prazer de pequenas viagens juntas. Até agora, visitamos Ouro Preto, Paraty e Conservatória, documentando tudo em fotografias que ela imprime e organiza em álbuns físicos para mim. Tiago demorou mais a se perdoar do que eu a perdoá-lo. Foi apenas no Natal passado, enquanto preparávamos juntos o peru seguindo a receita da minha mãe, que ele finalmente conseguiu falar abertamente sobre sua culpa. Eu deveria ter percebido, disse, cortando as batatas com força desnecessária. Tantos sinais. Arnaldo era um mestre manipulador, respondi, ajustando a temperatura do forno. Ele enganou a igreja inteira, a comunidade, profissionais de saúde, como você sozinho poderia ter visto através de tudo aquilo. Henrique viu. Henrique sempre foi desconfiado por natureza. Sorri, lembrando como meu caçula questionava tudo desde pequeno. E mesmo ele não conseguiu fazer muito. Henrique agora mora a apenas 2 ruas de distância. Mudou-se de São Paulo de volta para Petrópolis, alegando que o trabalho remoto lhe permitia viver onde quisesse. Sabemos ambos que a verdadeira razão é outra. Seu desejo de compensar os anos de ausência, de garantir que ninguém mais jamais me magoe. Cheguei aos 71 anos com cicatrizes invisíveis, mas com uma clareza que muitos jovens ainda buscam. Cada ruga no meu rosto conta uma história. De dor, sim, mas também de resiliência. Quando olho no espelho hoje, não procuro mais sinais de sanidade ou loucura como fazia durante os anos com Arnaldo. Vejo apenas uma mulher que se recusou a desaparecer. Na semana passada, enquanto organizava o armário do corredor,
Encontrei uma caixa de fotografias antigas. Entre elas, uma me capturou especialmente. Eu, aos 45 anos, antes de conhecer Arnaldo, sorrindo ao lado dos meus 3 filhos ainda jovens, durante um passeio na Quinta da Boa Vista. Observei aquela mulher de cabelos ainda escuros, confiante, sem saber o que o futuro reservava. Coloquei a foto na moldura que havia pertencido à minha avó e a posicionei na mesa de cabeceira. Não como um lembrete do que perdi, mas do que sempre fui, mesmo quando não conseguia enxergar. Se você está lendo esta história, talvez esteja se perguntando por que a compartilho. Não é para expor Arnaldo, cujo sobrenome nunca mencionei e cuja atual localização não me interessa conhecer. Não é para ganhar simpatia ou estender meu sofrimento. É porque, aos 71 anos, compreendi que o silêncio protege apenas os predadores. Quando compartilhei minha história no grupo de apoio pela primeira vez, uma senhora de 83 anos veio me abraçar após o encontro. Trêmula sussurrou. Ele também mudava as coisas de lugar. Todos esses anos pensei que estava perdendo a memória. 2 semanas depois, ela deixou o marido de 5 décadas. Há uma epidemia silenciosa afetando especialmente nós, pessoas mais velhas. Chama-se gaslighting, uma forma de abuso psicológico onde o agressor faz a vítima questionar sua própria sanidade. É particularmente cruel quando dirigido a idosos, cuja maior insegurança muitas vezes é justamente o medo da perda cognitiva. O gaslighting não deixa hematomas visíveis, não quebra ossos, quebra algo mais fundamental, sua conexão com a realidade. E quando acontece gradualmente, ao longo de anos, torna-se quase impossível identificar sem ajuda externa. Aprendi que a idade pode ser nossa vulnerabilidade, mas também nossa força. Carregamos décadas de experiência, intuição e sabedoria. Quando algo não parece certo, provavelmente não está. Aquela pequena voz interior, a luz piloto, como diria minha bisneta, raramente se engana. Se minha história ressoa com você de alguma forma, peço que considere algumas perguntas. Alguém constantemente questiona sua memória ou percepção? Você se sente mais confuso ou inseguro quando está com determinada pessoa? Objetos importantes desaparecem misteriosamente? Familiares e amigos são gradualmente afastados? Decisões financeiras são tomadas sem seu pleno conhecimento ou consentimento? Estas são bandeiras vermelhas que ignorei por muito tempo. Na semana passada, recebi um telefonema inesperado. Luísa, a mulher que Arnaldo cortejava enquanto ainda éramos casados, queria me encontrar. Nos reunimos no pequeno café ao lado da antiga catedral. Aos 60 anos, ela carregava no olhar a mesma sombra que reconheci por anos no meu próprio reflexo. Ele começou a fazer a mesma coisa comigo, confidenciou. No início, pensei que fossem coincidências. Depois comecei a me questionar. Até que vi uma reportagem sobre seu caso em um jornal local. Não mencionava nomes, mas reconheci o padrão imediatamente. Segurei suas mãos sobre a mesa, 2 sobreviventes unidas por um agressor comum. Você conseguiu sair? Sim, respondeu, o alívio visível em seu rosto, antes que ele pudesse completar o que fez com você. Trocamos nossas histórias, rimos com a ironia de certas similaridades, choramos com o reconhecimento mútuo do trauma. Ao nos despedirmos, ela me abraçou forte e disse: "Obrigada por não ter ficado em silêncio." Esta manhã, enquanto regava minhas ervas aromáticas, notei que o alecrim, que havia sido apenas um pequeno galho quando o plantei 2 anos atrás, agora se espalha forte e vigoroso, perfumando todo o jardim. Como ele, também fui podada, quase até a raiz. Como ele, encontrei força para recomeçar. Meu nome é Benedita Soares. Tenho 71 anos. Perdi 15 anos da minha vida para um manipulador, mas recuperei minha voz, minha autonomia e minha verdade. Não perco mais tempo com raiva ou arrependimentos. Em vez disso, concentro-me em cada amanhecer, cada xícara de café, cada risada dos meus bisnetos correndo pelo jardim. Na semana que vem, darei início à minha mais nova aventura: aulas de pintura na Casa de Cultura Municipal.
Nunca é tarde demais para descobrir novos talentos ou retomar sonhos interrompidos. Os dedos podem estar mais enrugados, o pulso menos firme, mas os olhos veem com a clareza que só a experiência proporciona. Se você é jovem e está lendo isto, peço que olhe com atenção para os idosos em sua vida. Ouça-os verdadeiramente. Questione quando algo parecer errado. Seja a testemunha que me faltou por tanto tempo. Se você é mais velho como eu, lembre-se, sua idade não é fraqueza, mas força. Sua voz importa. Sua percepção é válida. E nunca, jamais é tarde demais para recomeçar. Na entrada do meu jardim de ervas, coloquei uma pequena placa artesanal que resume o que aprendi nestes 71 anos de vida, especialmente nos últimos 20. A verdade, como estas plantas, precisa de luz para crescer. Que você encontre sua luz, que você acredite na sua verdade, e que, como o resiliente alecrim do meu jardim, você floresça onde quer que tenha sido plantado. Não importa quantas vezes tenha sido podado até quase desaparecer. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!